Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu vim trazer para vocês esse livro aqui, que de suporte emocional não tem nada, né? Ele bagunça completamente nossas emoções. É o contrário, ele é um tipo de livro que se você tiver com qualquer problema na sua vida real, você começa a ler, você esquece todos os problemas porque ele te deixa doidinha, que é o Verity, da Colleen Hoover. Para quem conhece já a Colleen Hoover, é uma escritora maravilhosa, é a escritora do Assim que Acaba, acho que ela é muito famosa, né? Os livros dela todos fazem muito sucesso. Eu já li esse, o Assim que Acaba e todas as suas imperfeições, que depois eu vou trazer para vocês a minha impressão. Esse Verity aqui, ele é de fato um soco no estômago mesmo, ele é uma voadora. Ele sabe aquele negócio de você encher a cara e depois acordar sem saber onde você está, quem você é? Então, é esse livro aqui. Ele conta a história pra gente da Lowen, que é uma escritora que está começando, ou nunca conseguiu deslanchar, né? É uma escritora que está meio que falida, e que aí ela é convidada para dar continuidade às histórias da Verity, que já é uma escritora famosíssima, né? Que ela é mundialmente conhecida e tal, e ela está escrevendo eu não sei, não me lembro se é uma série ou se é um livro só, não me lembro. Eu sei que ela tem um contrato com a editora, que ela tem um prazo para entregar, e aí eles convidam a Lowen para terminar as histórias dela, porque leram alguma coisa que ela escreveu e é compatível ali a escrita dela. Para vocês terem uma noção, como o livro começa, eu acho que não é novidade, que todo mundo já deve conhecer um pouquinho desse livro, ele é muito falado, é muito polêmico. Olha como é que ele começa. Ouço o barulho do crânio se quebrando antes mesmo de o sangue respingar em mim. Então já começa assim, né? Ele é um livro bem tenso, que ele começa, né, com essa coisa dela ser contratada para dar continuidade às histórias da Verity. A Verity ela está impossibilitada, ela está acamada e ela não consegue escrever e ela tem que entregar, né, a continuação. Eu não me lembro, eu acho que é livro daqueles livros que tem um, dois, três, né? Então acho que é uma série, né? E ela tem que entregar, ela tem um prazo para entregar. E aí o marido dela, junto com a editora, o marido dela é o Jeremy, junto com a editora, convida a Lauren para terminar as histórias dela, porque a escrita é compatível. Beleza, ela vai lá para casa morar lá com eles lá, que ele chama ela para ela ter acesso às escritas da escritora, né? Ela vai para o escritório dela lá para ela ler o que ela já escreveu, os rascunhos que ela fez, para ela tentar continuar. É oferecido para ela uma grana preta, por isso que ela já de cara já aceita. E aí, quando ela vai morar lá na casa, que ela vai ter acesso às escritas da Verity, ela acha uma autobiografia dela escondida lá e começa a ler essa autobiografia. E nessa autobiografia ela tem acesso a fatos absurdos, né, da escritora, onde deixa ela um pouco, como é que se diz? Estarrecida, assim, com algumas coisas que ela lê sobre a escritora falando sobre ela, contando a vida dela. E aí, o mais louco que você vê aqui nesse livro é que ela começa cada vez mais a ficar mais interessada naquilo que ela está lendo. Acho que ela até esquece o que ela foi fazer ali, porque ela não escreve, ela não lê o que era para ela ler, né? Era para ela ler lá o que a mulher já tinha escrevido. Mas não, ela achou essa autobiografia e começou a ler, e cada vez mais ela estava empenhada nisso, até porque era um segredo, estava escondido, então ninguém sabia. Então ela estava se sentindo assim, né, sei lá. Enfim, eu sei que ela começa a ler a biografia da mulher, começa a ficar totalmente perturbada, porque a versão da Verity, né, sobre a própria vida é um negócio perturbador, principalmente se tratando do casamento, da vida familiar, das desgraças que aconteceu, que eles perderam filhos e tal, aí conta tudo como é que aconteceu. E aí ela vai se aproximando do Jeremy e acaba se envolvendo ali, né? Tem um envolvimento ali. E assim, uma característica forte da Colleen Hoover é o lado sexual. Então, pelo menos os livros que eu li, toda a relação, toda a cena de sexo que tem, ela é bem detalhada. Se você não gostar desse tipo, eu também não sou muito fã, mas aí eu pulo, não fico ali lendo
Eu não gosto. Sinceramente, eu sou um pouco puritana nessa parte. Em ficar lendo ali cenas de sexo, uma coisa, é a mesma coisa de assistir filme pornô, também não é uma coisa que me atrai, então não sou muito fã. Eu dou aquela puladinha, mas o contexto em si das histórias da Colleen, geralmente, pelo menos os 3 que eu li, são maravilhosos e compensa cada página. Enfim, eu sei que ela tem acesso a essa autobiografia e descobre segredos ali assustadores, coisas profundas, e aí o desfecho do livro é justamente os segredos que vêm à tona, o porquê que ela ficou acamada, tudo o que aconteceu. O que mais me deixou fascinada aqui nessa história, que eu achei incrível, foi a forma como que a Colleen fez a gente ficar o livro inteiro se questionando. Uma hora a gente ficava do lado da Lauren, outra hora a gente ficava do lado da Verity, outra hora a gente não sabia mais quem era a vilã, quem era a vítima, né? Quem era. Então, assim, ela conseguiu criar uma dúvida na gente e vou ser sincera com você. Você fica o livro inteiro se questionando se ela é uma vítima ou se ela é uma vilã manipuladora, se o Jeremy, né, é um marido perfeito ou ele também faz parte dos bem-bolados. Eu sei que a Lauren, ela é só uma escritora, às vezes, né, parece que ela é só uma escritora inocente que caiu de balão, e às vezes parece que não é. Então, assim, esse livro é muito doido, ele deixa a gente bem confuso em algumas partes. E esse livro, ele finaliza de um jeito que eu falei para... Eu me arrependi de ter lido ele, porque ele mexeu demais com a minha cabeça. Depois que eu li, eu fiquei semanas fazendo ali vários finais para a história. Gente, ele é um livro muito doido, porque você termina o livro, mas não termina. Porque ele deixa um negócio assim, sabe? Aquela coisa, sabe filme de suspense que acaba com aquela pontinha que deixa você solto com a sua imaginação? Ele finaliza desse jeito. Dá vontade de comer o livro, sinceramente, porque não finaliza, sabe? Ele deixa você em aberto, tipo assim, é como se você quisesse, você conclui o final. Você decide, mas ele é muito louco. Ele é um livro que você começa a ler e não termina mais. Ele é aqueles... eu posso dizer que é aquele suspense psicológico, né? Aqueles que deixa você assim de boca aberta, que divide opiniões até hoje. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que xingam, né? Só que ele é delicioso, a leitura é muito boa, eu não me arrependo de ter lido, apesar de ter vontade de engolir ele depois que terminei, mas eu não me arrependo porque ele vale a pena. Aquilo que eu falei, se você tiver com problemas na sua vida, você esquece completamente os problemas, porque você entra nele de um jeito que você começa a ler e não quer parar mais, você quer terminar, você quer saber onde o negócio vai dar. Mas aquilo que eu falei, ele é um livro um pouco pesado, porque ele tem um suspense, né? Ele tem um romance quente, que o pessoal chama de hot, né? Que tem aquelas cenas de sexo bem detalhadas, tanto que aqui fala, tá vendo? Mais 18. Então ele não é para criança, porque ele tem... acho que todos os livros da Colleen, pelo menos os que eu li, todas as cenas de sexo, ela é bem detalhada mesmo, sabe? Eu, particularmente, não é o meu tema favorito, mas ele é um livro forte e tem umas cenas fortes também. Tem uma das partes para mim que foi mais chocante, que eu acho que não é só para mim, quando eu já vi o pessoal comentando nas redes sociais, que é a parte que descreve como ela tentou fazer um aborto, que é, meu Deus do céu, dá um ódio mortal dessa mulher. Enfim, mas ele é muito forte, sim, ele mexe bastante com o psicológico da gente, e é aquilo que eu falei, quando você termina ele, você continua ele, porque você fica fazendo várias versões, você fala, não, é isso, não. Então, apesar disso, ele é um livro que vale a pena justamente por essa imersão que você faz, você sai completamente da sua realidade. Você entra aqui e quando você termina, você fica dias, semanas pensando nele. Aí você fica fazendo finais alternativos, sabe? Enfim, eu sei que ele é um livro muito, muito gostoso de ler. Vai sair o filme, aí eu vi que já estão gravando o filme. Não pretendo assistir, porque toda vez que eu assisto filme baseado no livro, eu me arrependo. Porque, de fato, o livro ele tem mais detalhes, né? E outra,
quando você está lendo, é a sua imaginação que manda, né? Então, um personagem você imagina de um jeito, uma situação você imagina de um jeito, e aí quando você vai ver o filme, aí já sabe, já não é mais aquela coisa. Aí às vezes tem polêmicas envolvendo os atores, aí já perde um pouco a graça. Eu particularmente não gosto. Mas para quem não gosta de ler, talvez seja uma boa pedida o filme. Mas de fato, ele é uma loucura. Ele é um livro que se você quer sair da sua realidade, entra aqui que ele sabe, ele te pega de um jeito e só te solta no final, e como eu falei, ele não te solta porque você continua pensando nesse livro. Então ele é loucura pura mesmo, ele mexe com o psicológico da gente, mas ele é uma delícia nesse sentido, de que você começa a ler e você não quer parar mais enquanto não terminar a danada da história, que você fica o filme, o livro inteiro, sem saber se a Verity ela é a vítima ou se ela é uma manipuladora, a vilã. Enfim, é um livro maravilhoso, ele vale toda a fama que ele tem mesmo, mas ele é loucura pura. Então, se você vai entrar nessa, já entra sabendo que você vai passar muito nervoso. Mas é aquele nervoso que vale a pena para o leitor. Então, fica aí a minha dica de hoje, Verity da Colleen Hoover, e até o próximo vídeo.